E nós vamos conversar com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, suspendeu sozinho os efeitos das sentenças do TSE que cassavam os mandatos do deputado estadual Fernando Francischini, hoje no União Brasil, do Paraná, e do deputado federal José Valdevan de Jesus, conhecido como Valdevan 90, do PL do Sergipe. Mas essa decisão agora vai ser analisada pelo plenário virtual do Supremo na terça-feira, também conhecido como amanhã. Como que você viu essa decisão, Portela? Bom, não nos surpreende, né? Considerando o histórico do ministro Cássio Marques, então, a quem ele está a serviço no Supremo Tribunal Federal, nunca deixou de esconder isso, ele nunca vendeu uma outra imagem, né? Não passa de um serviçal do bolsonarismo e aí vai atuar como tal. Dando uma decisão absurda como essa, né, monocraticamente, de uma maneira totalmente inusitada, suspendendo as decisões do TSE. Agora, o plenário, eu acho que vai reverter isso, né, pelo que a gente percebe da atuação de alguns ministros ali na corte, né, com certeza vão se contrapor a essa decisão do Cássio Marques, mas fica sinalizado que de novo, né, a gente já bateu nisso em outras entrevistas aqui, que as nossas esperanças, né, se a gente tem alguma de colocar nessas instituições da ordem burguesa, elas sempre serão frustradas, né, porque a gente vê que as instituições, elas, em algum momento, né, elas vão acabar se filiando ao autoritarismo, ao fascismo, né, ainda que nós tenhamos um ou outro ministro do Supremo que coloque algum tipo de freio nas intenções autocráticas, autoritárias do Bolsonaro, nós vemos que na maioria das vezes, né, as instituições estão cooptadas, estão sendo levadas para esse lamaçal do bolsonarismo. E aí nós temos o Cássio Marques como um digno representante disso que estou falando, né? Curiosamente, esses pedidos aí caíram na mão justamente do Cássio Marques, que não esconde, né, a sua ideologia e a quem ele serve, e aí, obviamente, prestou bem o seu serviço. Então, para dizer o seguinte, que a gente tem que sempre desconfiar das instituições, né? Ao contrário do que tentam vender para a gente, que as instituições são fortes, né? O povo pode ficar tranquilo, que passa o Bolsonaro e as instituições se mantêm intactas, porque o Brasil é uma democracia consolidada, e isso é uma falácia tremenda, porque basta ver que nós temos aí Cássio Marques atuando desse jeito, nós temos na Procuradoria-Geral da República também um outro serviçal do Bolsonaro, que é o Aras, que arquiva todas as notícias, crimes contra o Bolsonaro e seus asseclas, de modo que se blindam, né, a partir dessas atuações, inclusive, muitas vezes individuais, né, mas que acabam, de alguma medida, bloqueando as instituições para que elas possam tomar alguma medida, caso elas quisessem, né? Porque muitas vezes a gente vê que elas não querem, né? Então é muito cômodo também ter um ministro, por exemplo, como Cássio Marques, que monocraticamente possa dar uma decisão como essa, e de modo que nós preservamos a autoridade do STF, mas ao mesmo tempo permitimos que um ministro, de maneira monocrática, como se fosse um mini ditador, suspenda decisões de um outro tribunal sob argumentos para lá de duvidosos. Agora, quando tomou essa decisão, inclusive o ministro Nunes Marques, ele tinha informado que um dos eventuais recursos contra a sua decisão de derrubar essas cassações não deveriam ser apreciados pelo plenário da Corte, mas sim pela segunda turma do Supremo. Só que a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do mandado de segurança apresentado pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana, que é do PSD do Paraná, para que a cassação de Francischini fosse restabelecida, ela chegou e pediu, né, que isso fosse apreciado no plenário, e o ministro Luiz Fux entendeu que assim deveria ser. Agora, além da decisão em si, o fato dele declarar isso também mostra que Nunes Marques, assim como o bolsonarismo de uma forma geral, continua buscando o confronto a todo custo, inclusive para criar mesmo um certo cenário de caos, Portela? Exatamente, né? A gente vê que eles estão bem orquestrados nessa
pretensão de causar esse desconforto, essa bagunça dentro das instituições, né? Jogar dentro das instituições de uma maneira a vender para um setor da opinião pública, para o eleitorado do Bolsonaro, né? De que, olha, as instituições estão contra nós somos antissistema, mas o sistema se protege, né? Veja, não podem nem mais expressar a liberdade de expressão, que é a grande bandeira deles, né? A liberdade de expressão para atacar os próprios pilares da democracia, para atacar qualquer possibilidade de uma democracia popular, né? De defesa dos direitos humanos, das garantias fundamentais. Não, nós vamos usar esse discurso, e aí é esse jogo, né, de duas caras, né, ao mesmo tempo que se vendem como antissistema, mas operam plenamente dentro do sistema de defesa dos seus interesses de classe, dos seus interesses paroquiais, dos seus interesses privados, né? E aí nós vemos o ministro Nunes Marques atuando assim, né, de uma maneira fiel dentro desse maquinário orquestrado pelo bolsonarismo, né? E aí outra coisa que, né, espertamente ele queria que isso fosse levado à segunda turma, porque na segunda turma tinha mais possibilidade de manter essa decisão, né, devido à composição da turma. Mas veja que o jogo aí, né, que essa briga de cabo de aço, né, um puxa de um lado, outro puxa do outro, se levou para o plenário, porque se entende que ali, né, a perspectiva dos outros ministros é que no plenário possa se reverter isso. Mas eles fazem esse tipo essa situação é orquestrada, né? É para criar esses fatos políticos, ainda que juridicamente não consigam manter essas decisões no total, né? Seja na totalidade, ou uma parte dessa decisão ela pode ser derrubada ou mantida em algum aspecto, mas o que interessa mais não é nem a questão jurídica, é o fato político criado para daí se vender, né? Olha, veja como o STF atua, né? Perseguindo os nossos aliados, perseguindo os defensores da liberdade de expressão contra o sistema, e conseguem, em alguma medida, eles conseguem emplacar esse discurso. Agora, não é a primeira vez que o ministro Nunes Marques toma uma decisão ou dá um voto, no caso das decisões tomadas pelo plenário de forma polêmica, para dizer o mínimo, né, com muito pouco estofo técnico, jurídico em si. Você acha que esse vai ser um dos piores legados do governo Bolsonaro? Porque o ministro Nunes Marques vai ficar ainda muito tempo como ministro, se não resolver se aposentar antes do final de seu mandato ou se não sofrer um eventual impeachment. Esse é um legado muito ruim para as instituições de uma forma geral? Pois é, né? Esses serviçais do Bolsonaro continuarão aí nos assombrando, né? Não só ele, como o Mendonça, quer dizer, estarão aí e vão fazer grandes estragos, né? Porque tem esse poder de decisão monocrático que é permitido pelo regimento do STF, então conseguem, né, ainda que outros ministros brequem ou estejam fazendo esse cabo de aço e tal, eles conseguem, em alguma medida, causar esses fatos políticos dentro da instituição para justamente fazer essa turbulência, né? Tremer as coisas para que consiga ali extrair algum tipo de ganho discursivo que reforce a ideologia bolsonarista. É um estrago, sim. Agora, também a gente não pode se iludir dizendo assim, a partir de agora o STF passa a ser cooptado por uma ideologia fascista e tal, porque o STF já deu provas, mesmo antes da entrada desses ministros bolsonaristas, provas para quem quiser ver, né, indubitáveis, de que não está nem um pouco afeito à democracia, né? Veja a forma como o STF atuou em várias questões, né? Eu vou pontuar aí pelo menos duas, como a Lava Jato, que o STF permitiu que a Lava Jato ganhasse todo aquele corpo e fizesse a implosão do sistema de garantias constitucionais no Brasil, e não fez nada em relação ao golpe contra a presidenta Dilma. Deixou a coisa rolar, né? Vamos deixar ver onde vai, lavando as mãos, dizendo que não podia se intrometer, que não sei o quê, que ali é divisão de poderes, independência do Congresso, mas quando querem eles atuam e freiam coisas
autoritárias, arbitrárias do Congresso, mas ali eles não quiseram. Então, assim, o que a gente vê é que, infelizmente, as instituições elas estão apodrecidas, né? E aí passam os seus personagens, mudam as cadeiras. No fim das contas, o que a gente vê é que as instituições estão servindo mesmo a interesses de classe desde sempre, né? Desde que esse país foi fundado. E aí, claro, quando nós temos ministros claramente filiados a uma ideologia fascista, esse estrago é bem maior, certamente, porque eles não vão ter nenhum tipo de receio, nem peias nenhuma de se segurar, né, para dizer, tem algum tipo de constrangimento democrático aqui. Não, eles não têm nada, né? Eles só devem eles só atendem a um tipo de interesse, que é o interesse da classe dominante, que nesse momento está tocando a boiada de destruição da democracia no Brasil, destruindo os frágeis pilares democráticos do Brasil e atacando todos os direitos do povo. É curioso, Portela, porque se falava que alguns, né, acusavam os governos do PT de aparelharem o Supremo Tribunal Federal, sendo que ministros indicados pelo ex-presidente Lula e também pela ex-presidenta Dilma agiram, inclusive, ali, como você lembrou, na questão da Lava Jato, corroborando, inclusive, as atitudes antidemocráticas e ilegais praticadas no âmbito da operação, deixando ali passar também em relação ao impeachment da ex-presidenta Dilma, e agora a gente tem um presidente da República que fez 2 indicações dando sinais inequívocos de que quer que, na verdade, esses ministros sigam com ele. Inclusive, quando indicou o Nunes Marques, o Bolsonaro chegou a falar de forma clara: hoje eu tenho 10% de mim dentro do STF, falando ali a respeito do alinhamento total. Diante disso, é necessário que se discuta essa questão da indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também a duração do mandato, ou no calor de um tipo de situação anormal como é a desse governo, seria o caso de fazer uma discussão mais aprofundada a respeito disso, Portela? Eu acho que é uma tarefa que nós devemos assumir para o próximo período, né? Na transição que nós vamos ter que fazer de um regime autocrático que nós estamos vivendo para um regime minimamente democrático, vai exigir que a gente coloque o judiciário inteiro, né? Não só o Supremo, todo o judiciário na berlinda, e se faça um trabalho profundo de análise desses meandros, desses mecanismos que existem nos regimentos internos dos tribunais, nós temos que ir desde a forma da seleção dos juízes, mesmo de primeiro grau, dos promotores, né, passando pela escolha do PGR, dos ministros do Supremo, da duração do mandato, dos poderes quase que czaristas que esses ministros têm individualmente, né? E nós temos aí uma corte de 11 cabeças, não temos uma corte colegiada praticamente, né? A gente viu isso muito na Lava Jato. A gente viu decisões arbitrárias de ministros sustentando posições muito pessoais ali, caneteando sozinho, dando liminar, caçando liminar. Isso aí é uma coisa terrível para um tribunal que tem que ser um tribunal. O tribunal é colegialidade, né? Não é decisão de 11 cabeças ali, individuais, isoladas, decidindo da forma como bem entendem, como nós estamos vendo aí o que acontece. Então, a gente tem muitas questões para trabalhar em cima do Judiciário e do Supremo que são emergenciais, porque se nós queremos caminhar mesmo rumo a uma democracia de verdade, uma democracia popular, que atenda aos interesses do povo, não aos interesses desse estamento togado, interesses de classe, da classe dominante, a gente vai ter que pensar claramente como fazer como que nós vamos tocar essa tarefa, né? E daí tem que ser uma discussão profunda com vários setores da sociedade, né? Uma discussão séria, não pautada por uma ideologia fascista. Portanto, nesse momento, parece que fazer uma discussão assim seria talvez um tiro no pé, né? Se a gente propusesse uma mudança no STF neste momento, porque está contaminado, né, dessa ideologia fascista, né? Levar isso para um debate num congresso como esse que nós temos hoje, um congresso capturado por interesses de classe e pela ideologia bolsonarista, claro, por causa de dinheiro, na maioria das vezes, seria algo bastante complicado. Então, é uma tarefa que nós vamos ter que trabalhar no próximo período histórico,
porque sem isso, claro que não, esse é uma questão, né? Tem várias outras questões envolvidas aí que nós vamos ter que debater, mas um aspecto importante que é o funcionamento do sistema de justiça, sem a gente trabalhar em cima desse aspecto, futuramente nós vamos ver, num futuro bem próximo, a repetição da forma como o judiciário atuou nesse último período. Uma politização extrema, atendendo interesses privados, interesses pessoais, tudo para levar a cabo um projeto de poder que não inclua o povo, né? Que seja, muito pelo contrário, um projeto expoliativo do povo, que é isso que o judiciário tem feito nesse último período. E aí não é uma questão restrita somente ao Supremo Tribunal Federal, tem a ver também com o ingresso das pessoas na magistratura e no Ministério Público, com a própria cultura jurídica que se consolidou no Brasil, Portela? Essa cultura jurídica é um caldo bem complicado, porque a gente vai ter que entrar também na discussão da formação dos advogados, dos juízes, né? Enfim, dos profissionais, dos chamados operadores do direito, né? A própria formação nas universidades, né? O que viraram as universidades nesse último período? É uma tragédia. Eu sou professor, dou aula na universidade já 17 ou 18 anos, e eu vejo, assim, uma destruição paulatina e que vai ganhando cada vez mais corpo nesse último período da formação humanista dos operadores de direito, né? Um tecnicismo, assim, absurdo, que tem uma finalidade, claro, que é formar essa legião de meros operadores a serviço do poder, né? Porque sem uma perspectiva crítica sobre a sociedade, sem entendimento das compreensões importantes da filosofia, da sociologia, dizer que tipo de profissional nós vamos jogar no mercado, e esses profissionais vão, em algum momento, se transformar em juízes e promotores e que podem chegar a postos mais altos dentro do sistema de justiça. E essas pessoas irão levar esta formação consigo para dentro das instituições. E ainda pensando que as instituições já têm a sua própria cultura jurídica autoritária, nós vamos colocar ainda dentro das instituições pessoas já com uma formação precária, uma formação voltada para manter essas estruturas de poder. Então, a gente tem que fazer uma discussão muito intensa que vai desde a origem da coisa, que é como que se formam os juristas no Brasil. Isso é bastante complicado, porque nós vamos ter que enfrentar a burguesia da educação, né? Porque na destruição da educação pública vem nesse caldo também o aumento, né, o ganho expressivo de poder dessas redes privadas de ensino que vem com uma perspectiva muito clara de lucro e de formar pessoas voltadas para manter o status quo, não para criticá-lo, para reformá-lo, para colocar quem está no poder contra a parede, mas sim para se filiar a quem está no poder, né? Para se tornarem meros capachos da classe dominante. Então, é uma questão bem complicada que nós temos que enfrentar aí nesse período próximo, e é algo premente, porque se a gente fechar os olhos para isso, continuar empurrando com a barriga, nós estamos colocando dentro de um projeto democrático futuro, nós estamos colocando dentro aí uma semente do fascismo que vai brotar inevitavelmente dentro das instituições jurídicas. Portela, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Agradeço, muito obrigado, bom trabalho, Glauco. Igualmente, conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.